Olá pessoal, estamos iniciando aqui a nossa aula de número 15 do curso Introdução ao Software LaTeX. Eu sou o professor Eli Anderson Santos, do Instituto Federal do Maranhão, campus Açailândia. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre três coisas. Na primeira parte, a gente vai ver como quebrar um frame. Na segunda parte, vamos ver criação de novos comandos. E na terceira parte, vou falar sobre a numeração dos frames, né? Basicamente, qual é o objetivo final dessa aula? Nessa aula, eu vou falar de algumas coisas que vão servir para facilitar um pouco, né? Para tornar um pouco mais prático o processo de você escrever uma apresentação, né? Preparar uma apresentação usando a classe Beamer do LaTeX. E o que seria quebrar um frame? Seria você pegar o mesmo frame, o conteúdo que está dentro de um frame, e dividir ele em vários outros frames, né? Então eu vou mostrar, né, um exemplo de como você pode fazer isso, para que serve. Na segunda parte, criação de novos comandos, o LaTeX ele permite que a gente crie nossos próprios comandos. E isso é muito útil porque pode ajudar você a economizar tempo, né, na hora de preparar uma apresentação. E também essa parte 2 aqui, ela vai servir também para outros documentos no LaTeX, né? Documentos na classe Book, classe Article e etc. E na última parte, falar sobre a numeração dos frames, né? Como aqui, por exemplo, você vê que aqui a gente está no frame 1 de 30, né? Então, você também pode colocar a numeração nos seus frames, né, no LaTeX, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Na primeira parte da aula, eu vou falar sobre como fazer para quebrar um frame usando a opção Allow Frame Breaks. Então, para que serve isso? Imagine que você está escrevendo uma apresentação usando a classe Beamer, né? E aí o que acontece? Não é difícil perceber que cada frame ele tem uma área limitada. Portanto, o texto ou o conteúdo que aparecerá em cada frame estará limitado a essa área. Se em algum momento escrevemos dentro do ambiente frame mais texto do que o que caberia normalmente naquele slide, né, naquele frame, então apenas parte do conteúdo será exibido no frame e o restante ficará oculto. Para entender melhor essa situação, vejamos um exemplo. Suponha que queiramos escrever a Canção do Exílio, que é uma poesia de Gonçalves Dias, em um único frame. E aí o que você faria? Você digitaria no editor LaTeX, né? Nosso editor LaTeX, você ia fazer aqui /begin frame, e aí você ia escrever o texto aqui, né? Todo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E o restante do texto, né? Você vai escrever ele todo, até chegar aqui, né, no end frame, ó. E aí você chegou aqui no end frame, e aí quando você fizer isso, o texto digitado acima resultaria no frame a seguir. Ficaria uma coisa parecida com isso. Então vamos ver isso na prática, né? Vamos aqui no Overleaf. Então estamos agora aqui no nosso editor online, Overleaf. Eu digitei aqui, ó, o mesmo texto que está lá, /begin frame, coloquei o título do frame Canção do Exílio, e aí eu escrevi todo o texto aqui, ó, todo o texto começa aqui na linha 14, e aí vai indo, vai passando, até a linha 47. E agora a gente vai compilar. Quando a gente compilar, olha só o que apareceu aqui do lado, ó. Canção do Exílio, ó. Ele começa a escrever o texto, e aí ele vai parar aqui, ó. Mais prazer eu encontro lá, ó. Só que essa frase, ela tá na linha 36 aqui, ó. Então todo esse texto aqui da linha 37, ó, até a linha 47, ele ficou oculto, ele ficou suprimido aí no LaTeX, né, no meu PDF, no slide que eu estou preparando. Então,
Como que você faz para evitar isso? Ah, professor, mas aí a resposta é muito simples, né? A resposta é simples. Para que não fique desse jeito, eu posso simplesmente, né, dividir, né, o meu texto em vários ambientes do tipo frame, né? Então eu pego o texto, escrevo uma partezinha, coloco num frame, pego outro pedaço do texto, coloco begin frame, end frame, e assim eu vou fazendo. Só que isso, para textos pequenos, é algo que é tranquilo de você fazer. Agora, quando você tem um texto um pouquinho maior, isso pode dar um certo trabalho, né? Imagina que você tem lá um textão enorme para você colocar em vários frames, né? E aí você vai ter que fazer de um por um, né? Sair olhando a quantidade de texto que cabe em um frame, faz o primeiro frame, faz o segundo e assim por diante. Para evitar esse trabalho, o que você pode fazer? Você pode dividir o texto em vários frames de forma automática, utilizando esse comando aqui, ó, o allow frame breaks. Então, o que o allow frame breaks faz? É uma opção do ambiente frame, né? Você vai abrir o ambiente frame /begin frame, colocar essa opção. Aí você vai escrever dentro do ambiente frame todo o conteúdo que você quer, todo o texto completo. Depois você vai fechar o ambiente frame e aí você vai compilar. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo no Overleaf para a gente ver isso acontecendo na prática. Então, nós temos aqui, ó, lembra que essa parte que está destacada aqui em azul do 37 ao 47 não está aparecendo no nosso frame. Então, vou voltar lá onde eu abri o ambiente frame e vou colocar aqui, ó, logo após o /begin frame, você vai abrir colchetes, colocar allow frame breaks. E aí você pode colocar aqui o título, né, juntinho, né, para não dar nenhum erro. E aí eu vou dar aqui um Ctrl S, ele vai salvar e compilar. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele pegou o texto, ó, escreveu aqui parte do texto e aí depois fez outro frame, ó, de forma automática e continuou escrevendo o texto. Então, o LaTeX ele faz isso de forma automática. Para isso, basta você colocar este comando aqui, esta opção dentro do ambiente frame. Só que se você observar também, o allow frame breaks ele não faz só isso, ele não apenas cria automaticamente vários frames, ele faz também o que? Ele numera esses frames, né? Quando o teu frame tem um título, né? Aqui, por exemplo, Canção do Exílio, ele colocou aqui Canção do Exílio 1 e Canção do Exílio 2, que é para você saber que aqui você está no primeiro frame e esse aqui é o segundo frame daquele frame que você dividiu em dois. Essa numeração, né, é lógico, ela pode ser útil? Pode, mas dependendo do que você quer fazer, pode ser que você também não queira colocar essa numeração aí, né? Pode ser que você não queira que ela apareça. Eu, por exemplo, utilizo o allow frame breaks, essa opção aqui, quando eu estou preparando uma apresentação de algum trabalho ou uma palestra, e aí lá eu coloco o meu slide com as referências. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu faço um slide, aí eu coloco aqui begin, frame, né, end frame, e aí coloco referências. E aí aqui eu faço begin, de bibliografia e tal, e aí faço aqui os meus itens. Só que o que acontece? Quando eu faço isso, vai ter o mesmo problema que tem aqui, que às vezes eu estou lá com um trabalho que tem umas 20 referências, só que em cada slide só aparecem umas 3 ou 4, então
eu teria que, sei lá, pegar essas 20 referências e ficar fazendo vários frames com 3 ou 4 referências. Para eu não ter que fazer isso, eu utilizo o Allo Frame Breaks. Só que quando eu utilizo o Allo Frame Breaks, ele cria os frames automaticamente, porém ele escreve lá em cima, né, no título, ele vai pegar esse referências que está aqui e vai fazer como fez aqui com a São do Exílio. Referências 1, referências 2, 3, 4 e assim por diante. E aí, nesses casos, né, eu não queria que aparecesse nem o número 1, nem o número 2, 3, esses números romanos aqui. Então, eu fui pesquisar para saber como que eu faço para que o LaTeX não faça essa numeração automática. E o que a gente utiliza para o LaTeX não fazer essa numeração automática? Então aqui, ó, o uso da opção Allo Frame Breaks é útil, por exemplo, quando estamos preparando, né, o que eu já falei da bibliografia, né? Entretanto, neste último caso, o frame com as referências será dividido nos frames referências 1, 2, 3. Isso pode ser um incômodo, pois na maioria das vezes o autor prefere que essa numeração não apareça, pois isso pode prejudicar a estética da apresentação. Então, o que eu fiz? Dei uma pesquisada e para retirar essa numeração automática da opção Allo Frame Breaks, basta que você coloque no preâmbulo este comando aqui, ó, /setBeamer template, abre chaves, frame title, continuation, fecha chaves, abre chave, fecha chave. Aqui dentro dessa chave você não coloca nada, tá? Deixa assim em branco. E aí você pega esse comando, vai copiar ele e aí vai levar lá no preâmbulo do seu documento. Então o preâmbulo, né, vem aqui antes de Begin Document. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vou colocar um pouco antes, né, para não. Então vou dar um Ctrl S e olha só, ele continua dividindo aqui, ó, o frame em dois, porém agora não tem mais aquela numeração automática, né? Então essa aí é uma maneira de você lidar com isso, para retirar essa numeração. Criação de novos comandos, né? Como eu falei, o LaTeX ele permite ao usuário que você crie seus próprios comandos, né? Para que isso serve? Isso serve muitas vezes para você escrever uma apresentação ou um texto no LaTeX de uma maneira mais rápida, né? Você define vários comandos no preâmbulo, né? E aí ao longo do texto você utiliza esses comandos e isso vai facilitar bastante para você escrever um texto do LaTeX com um pouquinho mais rápido, né? Para você não perder tanto tempo escrevendo várias vezes o mesmo comando, certo? Então vamos lá para essa parte, criação de novos comandos. Uma das maiores vantagens do LaTeX é permitir que seus usuários definam seus próprios comandos. Esse recurso é muito útil às vezes, sobretudo no que se refere à praticidade e economia de tempo na hora de preparar um texto ou apresentação. Imagine, por exemplo, que um autor esteja escrevendo um livro de biologia. Esse autor decidiu colocar os nomes das espécies em itálico, que é a convenção usada para escrever nomes de espécies. Uma das formas de fazer isso é usando o comando /textit. Isso é algo fácil quando nós falamos de uma única espécie. Porém, geralmente um livro de biologia tem dezenas ou mesmo centenas de espécies que podem aparecer no decorrer do texto. Nesse caso, o melhor a fazer é criar um comando personalizado usando, né, a estrutura de criação de comandos, que é esse comando /new command, né? Então, você tem uma situação em que você precisa, às vezes, utilizar uma mesma formatação diversas vezes. Então, o que você pode fazer aí? Você pode estar definindo um novo comando para facilitar para você utilizar essa
formatação. E qual que é a sintaxe do comando para criar novos comandos? A sintaxe básica para a criação de comandos no LaTeX é a seguinte. Você primeiro coloca barra, aí você coloca new command, abre chaves, vai colocar aqui o nome do seu comando, barra nome, né? Eu vou já explicar direitinho o que é esse barra nome. Fecha aqui as chaves, abre colchetes, coloca aqui o número de argumentos, né? Que o seu comando deve conseguir aceitar, fecha colchetes e aqui abre chaves e fecha chaves e aqui dentro você vai colocar a definição do seu comando. Vou já explicar o que é isso aqui também. Então, vamos por partes, né? O nome do comando, ele vai ser o texto que nós utilizaremos quando quisermos chamar aquele comando. Então, por exemplo, só para você entender melhor o que seria esse nome, seria eu escrever aqui, por exemplo, eu vou definir um comando aqui no meu preâmbulo, barra new command, né? E aí eu vou botar barra comando, né? Então, quando eu for usar lá no meio do meu texto, eu vou usar barra comando, né? Porque vai ser esse comando, eu vou usar assim. Ao invés de quando, por exemplo, eu quero botar o comando de botar em itálico, textIt, aí você faz textIt, bota o texto aqui, texto para ser escrito em itálico. Então, quando eu quiser usar o comando que eu definir aqui, né, esse comando aqui, eu vou usar barra comando, aí vou aplicar aqui onde eu quero aplicar esse comando que eu vou estar definindo. Então, quando a gente fala de nome, né, o nome do comando tem a ver com isso aí, tá? É o texto que você vai digitar lá no meio do seu documento quando você quiser que o LaTeX faça aquela sequência de comandos que você pôs aí na definição desse seu comando personalizado, né? Aí aqui nós temos uma advertência. Atenção, o nome do novo comando definido ele não deve conter, não pode ter acento, porque acento não pode ser usado no nome de comando. Também não pode ter cedilha nem outros caracteres desse tipo, nem jogo da velha, não pode ter símbolo do cifrão, né, aquele do dinheiro, espaços, hífens, underline, nada disso pode aparecer no nome do comando, né? Então você só pode estar utilizando ali letras ali, uma palavra para você definir aquele novo comando. E o que é essa partezinha aqui, ó? NumArg. NumArg nós definimos quantos argumentos o novo comando pode receber. O máximo de argumentos é 9, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que são esses argumentos daqui a pouco, quando a gente estiver fazendo um exemplo. Em definição, nós definimos propriamente o comando, especificando entre as chaves os comandos de formatação que atuarão sobre os argumentos, sempre que o comando for utilizado, né? Quando você colocar ele lá no texto. Vamos aqui a um exemplo. Imagine que nós queremos definir um comando mais econômico para digitar os seguintes horários: 7 horas, 12 minutos e 36 segundos, 5 horas, 15 minutos e 27 segundos, 12 horas, 35 minutos e 46 segundos, 13 horas, 11 minutos e 6 segundos, 10 horas, 35 minutos e 11 segundos e 22 horas, 35 minutos e 55 segundos. Então imagina que você quer definir aí um comando para você não ter que escrever isso tudo aí. O que você pode fazer?
Nós podemos, por exemplo, definir no preâmbulo esse comando aqui, ó, barra hora F. Seria que eu chamaria aí de hora formatada, com 3 argumentos, da seguinte maneira: barra new command, né? Aqui o new command, abre chaves, aí você coloca aqui o nome do comando, barra hora F, coloca aqui entre colchetes quantos argumentos ele vai receber, no caso são 3 argumentos, né? Aí aqui você vai colocar hashtag 1, esse aqui jogo da velha 2 e jogo da velha 3. O que significam esses números aqui, ó? Esse jogo da velha 1 vai ser o primeiro argumento que vai ser utilizado aí. O jogo da velha 2 é o segundo argumento. E o terceiro argumento é o jogo da velha 3. O que isso quer dizer? O que são esses argumentos? São os dados que o seu comando recebe para depois o LaTeX compilar e te dar como saída já o texto formatado. Então, quando eu defino esse comando aí, da maneira como está colocado aqui nos nossos slides, o que está acontecendo? Ele vai escrever lá no seu texto, e quando eu usar hora F aplicado nos argumentos 1, no argumento 2 e no argumento 3, ele vai dizer que tem argumento 1, a quantidade que tiver dada no argumento 1 vai ser horas, a quantidade que tiver dada no argumento 2 vai ser a quantidade de minutos, e a quantidade que for colocada em argumento 3 é a quantidade de segundos. Então eu posso muito bem pegar isso aqui, ó. Vamos lá no overleaf. E aí eu vou definir esse comando aqui, ó. Colocar aqui no preâmbulo, definir esse comando. Salvei. E agora, depois que eu já defini ele, eu posso ir aqui, ó, e vou usar, por exemplo, isso aqui, ó, hora F, esse comando aí, ó. Então, voltando. Então, eu vou colocar aqui agora assim, ó. Vou apagar isso aqui, né? A gente não definiu esse comando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tirar isso. Vou fazer um novo frame aqui embaixo. Begin frame. Criação de novos comandos. E aí vou colocar aqui, ó, hora F. Quando eu compilar, olha só o que vai acontecer. Lá no meu frame, ó, olha só. Ele escreveu aqui, ó. Então escreveu 2 horas, 10 minutos e 11 segundos, né? Voltando aqui para a nossa estrutura. Vou pegar esse textinho aqui, eu vou copiar lá em cima só para a gente comparar. Então, quando ele usa o comando hora F, esse argumento 1 aqui é esse primeiro texto que você vai colocar aqui no hora F. Esse argumento 2 é esse primeiro, é esse segundo que vai aparecer aqui. E o argumento 3 é esse terceiro que está aqui, ó. Então, quando você aplicar o comando barra hora F e aí você colocar os dados desses 3 argumentos, né, ele vai te dar na saída esse texto aqui, ó. Então, você argumento 1, que no caso aqui é 2 horas. Argumento 2, que no caso aqui é 10 minutos. Argumento 3, no caso aqui é 11 segundos. Né?
E aqui nesse slide aqui está o que eu já falei, né? Cada argumento é chamado pelo seu número de argumento na definição do comando, né? Então aqui, ó, o texto 2, né, que é o primeiro argumento, ele vai ser substituir o texto 1 na saída do comando quando você tiver no documento LaTeX. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre um argumento opcional padrão, né? O que seria esse argumento opcional padrão? Nós também podemos definir um argumento opcional por padrão usando a seguinte sintaxe, né? Você vai ter aqui o barra new command, aí tem barra nome, né? Aqui é a quantidade de argumentos e o padrão para o argumento opcional, né? Mais a definição do seu comando. Então, o que esse padrão argumento opcional faz? Ele define um argumento opcional que será aplicado por padrão sempre que for chamado. Para entender isso melhor, voltemos ao exemplo anterior. Então, imagina agora que você quer fazer o seguinte, ó. Você quer que esse texto aqui, ó, quando você fizer, né, 2 horas, 10 minutos e 11 segundos, você quer que isso daqui apareça em negrito. Esses númerozinhos apareçam sempre em negrito. Os números referentes aqui, 2, o 10 e o 11, aparecem em negrito. Então você pode fazer o seguinte, ó. Você pode definir um comando assim, ó. Eu vou mudar lá no overleaf, eu vou colocar lá no overleaf para a gente ver o comando lá no preâmbulo e aí lá eu vou explicar aqui o que muda. Então nós estamos aqui no preâmbulo do nosso documento, eu vou tirar essa parte, né? E aí, ó, olha só, esse aqui é o hora F, né? E aqui eu coloquei um hora Fn, né? N de negrito, tá? E aí o que ele faz? Ó? Esse comando aqui, ó, o hora F que nós tínhamos definido antes, ele tinha 3 argumentos, ó. Então você tem o primeiro argumento aqui, é o referente à quantidade de horas, o segundo referente a minutos e o terceiro referente a segundos. E aí quando você utiliza lá, como eu falei, né, hora F, aí você vai, ó, você vê que ele já está aqui, ó. O hora F ele aceita 3 argumentos. Aí você vai botar, se você botar 10 e 10, né? Se você pegar e colocar lá no seu texto, lá embaixo, vou até tirar essa parte aqui. Vou passar para cá já. Vou tirar esse título aqui. Então, se você colocar aqui, vai dar o quê? Quando você compilar, ele vai escrever aí 10 horas, 10 minutos e 10 segundos, né? Então, teu argumento aceita, teu comando, hora F, aceita, o nosso comando aceita 3 argumentos. Se eu mudar aqui, botar aqui azul, olha o que vai acontecer. Azul horas. Então, tudo que eu botar aqui, ele vai substituir, o que eu botar aqui no primeiro, ele vai substituir por onde tem esse número 1 aqui, ó. O que eu botar no segundo, ele vai substituir aonde tem esse número 2 aqui, né? Vou botar aqui melancia. Não tem nada a ver, né? Mas ele vai fazer, o LaTeX vai fazer automaticamente, uma melancia minutos, certo? Então é assim que funciona. Aí, o que você pode fazer também, além disso? Definir um argumento opcional por padrão. Então aqui, ó, nesse comando novo, ó, hora Fn, o que tem aqui? Ele tem 4 argumentos e o argumento opcional por padrão que ele define é isso daqui, é o testBF, é você aplicar o negrito, né, ao argumento que você quer colocar. Então, no caso, o argumento opcional por padrão que ele está definindo aqui é o testBF, é você colocar em negrito. E esse argumento opcional por padrão, ele vai ser o primeiro argumento, ó.
que é esse argumento 1 aqui. E aí os outros 3 argumentos são argumentos obrigatórios que você vai colocar, né? Que é o argumento aqui das horas, o do minuto e o do segundo. Então, voltar aqui no slide só para explicar essa sintaxe aí. Então, aqui quando você define, né, o comando dessa forma, o argumento 1 é um argumento opcional. Neste caso, o argumento opcional é aplicar o comando negrito, né, aos argumentos 2, 3 e 4. Assim, dentro do new command, esse texto aqui, quando eu escrevo isso aqui, ó, jogo da velha 1, abre chaves e fecha chaves e coloca esse outro argumento aqui dentro. Ele é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó, barra texto bf e aplicar no 2. É a mesma coisa. Então vamos ver na prática como é que isso muda, como é que isso vai ficar. Deixa eu voltar aqui no nosso editor online, Overleaf. Voltei no editor aqui, defini aqui, né, o hora fn, né, hora negrito. Agora eu vou fazer o que? Vou lá aonde eu defini aqui os meus comandos. Eu vou pegar o que? Vou fazer aqui a mesma hora fn. E aí ele tem aí 3 comandos, 3 argumentos. Aí eu posso botar aqui 2, 10 e 11. E ele vai fazer o que? Vai fazer a mesma coisa que o outro faz, porém colocando em negrito esses números. E essa coisa do argumento opcional é bacana porque se você mudar o argumento opcional, você vai mudar a formatação em todos aonde você aplicou. Então vamos imaginar que eu coloquei aqui hora fn, tá, mais 2 exemplos aqui, 3 horas, 5 minutos, 47 segundos, e vamos fazer outro, hora fn, 10 horas, 15 minutos e 27 segundos. Colocou aqui, deixa eu saltar a linha aqui para ele ficar cada um em uma linha. Então, vamos esquecer esse aqui por hora, ficar só com esses 3. E aí, se você for lá no preâmbulo e modificar aqui, por exemplo, eu não quero que o argumento opcional seja colocar negrito, eu quero que seja ficar em itálico. Aí você coloca o tx. E agora, ó, cada um dos argumentos 1, 2 e 3 ele colocou em itálico. E você pode modificar isso aqui também, ó. Esse argumento é opcional, então eu posso tirar aqui, ó, e botar só 2, ó. Aí o que ele vai fazer agora? Eu vou botar negrito de novo. Aí agora as horas não vai ficar em negrito, vai ficar em negrito só minutos e segundos. Tá vendo? Então, essa é a dica para você estar colocando aí um argumento opcional por padrão, né? Então aqui nós temos esse exemplo. Assim, antes de passar para a próxima parte, eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide, mas eu vou falar também que dá para você definir novos comandos sem argumentos. Então, o que é um comando sem argumento, né? Você pode simplesmente fazer um exemplo assim, ó, barra new command, e aí você coloca aqui o nome do comando então aqui eu vou botar o nome, por exemplo, rn. Aí eu quero que faça o seguinte: o que o comando rn faz? Ele vai fazer assim, abre o modo matemático, mate, VB, R, aqui, N. Aí aqui eu vou adicionar o pacote que eu vou precisar, né?
use package AMS match, use package AMS fonts. Então eu vou definir o comando assim, vou salvar aqui. E agora eu vou usar esse comando aqui, ó, /rn. Então eu posso escrever aqui, por exemplo, eu digito texto, e aí eu boto rn. E aí, olha só o que ele faz. Eu digito /rn e ele vai fazer aqui, ó, o símbolozinho do RN, né? Então aqui você também pode definir novos comandos, que são comandos sem argumentos, simplesmente colocando aqui o nome do comando e aqui o texto formatado. Então aqui eu poderia, por exemplo, copiar essa estrutura e fazer o Z, né? Então eu posso definir aqui conjuntos inteiros, não sei, aí conjunto dos naturais, né? Então se eu quiser lá usar, eu posso botar aqui agora cint, cnat, e aí vou dar um Ctrl S aqui, ó. É porque eu copiei, ficou o mesmo, né? Cnat ficou Z, ó. Que era para ficar int, né? Cnat, Ctrl S, ó. E aí você define aqui o comando, né, sem argumentos. Então isso aí, quando você está escrevendo um texto matemático grande ou um texto qualquer que seja, não precisa ser necessariamente matemático, essa coisa de você usar o new command para criar novos comandos, ela é bastante prática, né? Então sempre que possível, se você achar melhor, você pode estar utilizando o new command, essa estrutura, para criar novos comandos e facilitar a sua vida quando você estiver escrevendo um texto em LaTeX ou uma apresentação, né, no Beamer. Tudo bem? Então vamos adiante para a próxima parte da nossa aula. Vamos lá, voltando nos nossos slides. Então, numeração dos frames, né? O que é isso? Para que serve? A numeração dos frames, quando eu falo em numeração dos frames, eu estou falando disso daqui, ó, desse numerozinho que está aqui bem no cantinho inferior aqui do meu slide. E para que serve isso? Muitas vezes, durante uma apresentação, se faz necessário numerar cada um dos slides. Isso é útil, por exemplo, quando se tem uma equação, uma figura ou uma tabela em um slide específico e vez ou outra queremos fazer referência à mesma. Então, às vezes você tem lá uma apresentação que você tem 70 frames. Aí tem uma equação que você usa ela quase toda hora. Ela aparece lá no frame 20. Mas ao longo do restante da apresentação, depois você sempre olha aquela equação do frame 20, aquela lá que eu destaquei antes. A gente usa aquela fórmula lá do slide 20. E aí como é que você vai fazer para se referir ao slide 20 se o slide não estiver numerado, né? Então, muitas vezes é necessário você fazer essa numeração dos slides, até para você se localizar melhor dentro do seu documento do Beamer, né? Dentro da sua apresentação. Só que o que acontece é que nem todos os temas pré-definidos no Beamer fazem a numeração automática dos slides, como por exemplo esse tema aqui, ó, o tema Warsaw. Então, se a gente for no overleaf aqui, ó, olha só, estamos aqui no overleaf. Vou mudar o tema aqui agora, vou colocar use theme
Warsal. Vou aplicar aqui agora, vou salvar, mandar compilar. Opa! Esqueci o E aqui, use tempo. Então ele aplicou o tema aqui, Eu vou até pedir para ele fazer, para o LaTeX fazer a página título. Então ele vai fazer a página título e o primeiro frame. Fez a página título, fez o frame, mas olha só, não tem numeração aqui, Não está numerado, E agora, como é que faz? Como é que a gente faz para colocar a numeração nesses frames? Então, quando a gente tem essa situação, nós podemos utilizar esse comando aí, que é um comandozinho bem simples, né, em que ele vai fazer a numeração dos frames de forma automática. Vamos ver aqui agora no Overleaf como vai funcionar esse comando. Voltamos aqui agora à tela do Overleaf. Vou pegar o comandozinho que a gente colocou, né? É esse comando aqui, Você vai no preâmbulo do documento e vai colocar assim, set beamer template. Vou até separar ele aqui. Footline frame number, né? E agora, quando você der aqui compilar o seu documento, ele vai fazer aqui a numeração. Deixa eu dar um zoom aqui, Opa! Tem um zoom aqui, Slide 1 de 2, que é a capa. Slide 2 de 2, né? Então, quando você aplica isso daí, o LaTeX ele vai fazer a numeração dos seus slides, tá? Esse comando insere automaticamente a numeração dos slides. Além disso, se você quiser alterar o tamanho da letra utilizada para a numeração dos slides, você pode usar um comando como esse aqui, né? Aquela letra está muito pequena, eu quase não consigo ver os números. Você pode pegar e fazer isso aqui, set beamer font / page number in red / foot. Aqui, abre chave, size igual a barra large. Então, isso aqui vai aumentar um pouco o tamanho, né, da sua letra lá no seu slide. Aí, vamos ver aqui, eu vou colocar aqui no preâmbulo esse mesmo comando, né, e aí eu coloquei tamanho large. Dá um Ctrl S, olha só. Já aumentou um pouquinho mais. Você também, se você quiser que aumente um pouco mais, você pode trocar esse large minúsculo por um large maiúsculo, né? Lembrando que aqui são aqueles comandos de tamanho, né? Aumentou já um pouco mais. Aí você tem também o large assim, né? Então aí vai ficar do tamanho que você achar melhor, você vai escolher e colocar aí. Caso você não queira, caso você queira que fique pequenininho mesmo, você pode simplesmente tirar isso aqui, eu vou comentar, e aí ele vai voltar para o tamanho original. Então, voltando aqui para os nossos slides. Esse comando aqui aumenta o tamanho da fonte, né, para a numeração. Mas imagina agora que você quer fazer o contrário. Imagine que você tem uma apresentação em que você usa um tema, por exemplo, como esse tema que nós estamos utilizando aqui nesse slide, que é o Cambridge US,
esse tema ele numera automaticamente os frames. Mas e se eu quiser que não apareça essa numeração? Como é que faz? É só você pegar esse comando aqui, ó, e colocar lá no preâmbulo. Então, ó, set beamer template barra page number in head foot barra foot, e aí você coloca aqui essa chavezinha vazia. Quando você fizer isso, ele vai tirar a numeração. Eu vou só mostrar aqui no overleaf essa situação de que eu falei, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui no overleaf, ó. Aqui a gente estava com o tema. Eu vou tirar isso aqui, apagar isso. Tá? Tirar esses, ó. Aí aqui no tema Warsal, né? Ele, como a gente falou antes, ele não numera automaticamente. Aí a gente teve que definir, utilizar o comando para fazer com que ele numerasse. Agora, se eu comentar aqui esse tema, vou tirar o Warsal e colocar o Cambridge US, eu vou compilar, e aí o Cambridge US ele faz o que? Ele numera automaticamente. Se você olhar aqui, ó, bem no cantinho, tem o 2 aqui, ó. 1 de 2. Mas imagina que eu não quero que apareça isso. Então, se eu não quero que apareça essa numeração, eu vou no meu preâmbulo colocar esse comando aqui, ó, set beamer template page number in head barra foot, e aqui entre chaves eu não coloco nada. Vamos compilar. Compilando. Olha só aqui o LaTeX, ó. E não aparece numeração. Nós não temos numeração em nenhum dos dois frames. E se você tiver uma outra situação, né, onde você não quer que numere a página do título, como é que faz? Às vezes o autor deseja que os slides sejam numerados, porém não quer que a página do título da apresentação venha numerada. Neste caso, uma alternativa é utilizar os seguintes comandos, né? Que é esses comandos aqui, em substituição ao barra make título. Então, o que esses comandos aqui vão fazer? Ele vai aplicar a página do título, somente a essa página, um rodapé onde você não vai ter numeração. Então, aqui, ó, eu posso pegar isso aqui, copiar. Depois eu vou no overleaf, né? E olha só, eu vou aqui aonde tem, ó, esse comandozinho make título, que faz o título, eu posso apagar ele e aí eu coloco isso aqui no lugar, né? Set beamer template, footline aqui, sem nada, né? E escrevo isso aqui. Só que detalhe, né? Eu vou tirar aquilo que a gente tinha acabado de fazer, né? Porque aqui nós já tínhamos. Eu vou voltar antes, tá? Vou deixar aqui make título, peraí. E aqui, né? Esse comando aqui da linha 8 é o comando que tira a numeração. Então eu vou comentar ele. Eu comentei. Então agora está numerado. 1 de 2. 1 de 2. 2 de 2. Porque esse tema Cambridge US ele numera automaticamente. Aí agora eu vou aqui, ó, aonde tem a linha 27, make title, que esse comando faz aparecer o slide título, eu vou retirar ele e vou colocar isso aqui, ó. Set beamer template, footline, né? Entre chaves, nada. Begin frame, aí eu coloco aqui, ó, uma opção no frame numbering, né? Aí eu coloco make title dentro do begin frame e fecho o ambiente frame, né? Quando eu fizer isso e compilar, olha o que aconteceu, ó. O meu título do frame não veio numerado, mas
os outros frames eles vão começar a numeração a partir do próximo frame. Tá certo? Essas daqui foram as nossas referências, né? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que assistiu esse curso com a gente, né? E espero que a gente tenha contribuído para a formação de vocês. E também deixar meu agradecimento pessoal aos nossos 2 colaboradores, né? O professor Rafael Emanuel, né? E o nosso aluno Domingos, né? Que me ajudaram aí ao longo da execução desse projeto. Muito obrigado a todos e até a próxima.